Deixe o céu descer nessa noite, Senhor. Permita que o Senhor venha. Permita que os teus anjos venham sobre este lugar, Senhor. Deixe o céu descer. Nós clamamos, Senhor, deixe o céu descer nessa noite sobre as nossas vidas. Que desça sobre nós, Senhor, os céus. Que nós possamos contemplar a Tua presença. Que nós possamos contemplar a Tua face nessa noite, Senhor. Abre os nossos olhos, nós queremos Te ver, Senhor. Deixe o céu descer. Em Salmo 73, Asaf escreveu o seguinte: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Asaf se abriu ao Senhor naquele momento. E em outras palavras, eu poderia dizer que Asaf estava dizendo: Senhor, a vida não é justa. E quem sabe você entrou aqui hoje e disse: a vida não é justa para mim. Quem sabe você, durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano, tem enxergado centenas, dezenas de dificuldades, tem olhado para o seu lado e visto alguém que não serve a Deus prosperando. Eu quero te dizer, essa era a indignação de Asaf em Salmo 73. Como assim, Senhor? Eles são perversos, eles não te conhecem, eles não te servem, eles não te adoram. Como assim, Senhor? Como podem prosperar aqueles que não confiam em Ti? Mas Asaf reconhece que ele quase perdeu a confiança no Senhor quando ele parou para pensar nessas coisas. Eu quero te dizer que hoje a sua mente será renovada. Porque se por algum instante passou pela sua cabeça invejar os perversos, eu quero te dizer que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, como águia voarão, correrão e não se fatigarão. Ainda que o perverso prospere, a palavra do Senhor diz que o final deles é a morte, mas para nós não. Nós estamos correndo a corrida que nos foi proposta, e nós não podemos fraquejar, nós não podemos vacilar, nós não podemos cochear em dois pensamentos. Seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite de todo aprisionamento da mente. Seja livre nessa noite de toda comparação. Seja livre nessa noite de toda doença da alma que tem afligido o teu físico. Seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite, porque você é filho e filha amada do Pai. E ainda que você passe por aflições e por tribulações, Ele é a sua esperança. Você tem em quem confiar. Você tem em quem se apegar. Não olhe para o lado, olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. E Asaf termina os salmos dizendo: eu
Eu era como um animal sem entendimento. No entanto, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Aleluia. Ele está segurando as tuas mãos essa noite. Santo Deus. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. No céu eu só tenho a ti, Senhor. E se eu tenho a ti, o que mais eu poderia querer? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Ele é o que você precisa. Ele é o que você precisa. Ele é o que você precisa. Paulo disse que rogou ao Senhor para que fosse lhe tirado o espinho na carne. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Eu declaro sobre você: a graça do Senhor te basta. A presença dele te basta. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Com ele você pode todas as coisas. Você pode suportar o dia mau. Você pode dar a outra face. Você pode perdoar aquele que te apunhalou pelas costas. Você pode sim dar uma segunda chance, porque todos os dias ao acordar, bondade e fidelidade se renovam sobre a sua vida. Libere perdão nessa noite. Libere perdão nessa noite. O Senhor está te dizendo: libere perdão nessa noite. Talvez a aflição da sua alma seja a prisão da falta de perdão. Libere perdão nessa noite. Como um ato profético, eu quero que você procure alguém e diga para essa pessoa: eu te perdoo. Eu não sei quem você precisa perdoar, mas vá até alguém, como se esse alguém fosse essa pessoa, e diga: eu te perdoo. Saia do seu lugar em nome de Jesus e faça esse ato profético. Deus nos trará à memória aqueles que estão aprisionados a nós pela falta de perdão. Em nome de Jesus, igreja, saia do seu lugar e vá até alguém e diga: eu te perdoo. Seja livre em nome de Jesus. Eu não sei quem você precisa perdoar, mas libere essa pessoa nessa noite. Libere essa pessoa nessa noite, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer em nosso meio ainda. Aleluia, Jesus. Santo Deus. No entanto, estou sempre contigo e tu seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a sua mente e o seu corpo enfraqueçam, Deus é a sua força. Ele é tudo o que você precisa. Diga: o Senhor é a minha força. Senhor é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Diga isso mais uma vez: o Senhor é a minha força. Senhor é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Mas como almas sedentas, nós queremos mais, e nós sabemos de que a sua fonte tem sempre mais para nós. Nós ansiamos por mais da tua presença. Nós ansiamos por mais do teu Espírito. Nós ansiamos por mais da tua bondade. Nós ansiamos por mais do teu amor. Senhor, nós queremos mais. Nós estamos, Senhor, não estamos saciados. Nós queremos nos saciar na tua presença. Esvazia-nos de nós essa noite e enche-nos da tua presença, Senhor. A tua palavra diz que é necessário que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Cresça nessa noite, Senhor. Esvazia-nos do nosso eu. Esvazia-nos da nossa vontade e enche-nos até transbordar, Senhor, da tua presença.
receptivos a Ele nessa noite. Declare quem Ele é para você. Grite por Ele, anseie por Ele nessa noite. Espírito Santo, nós clamamos, vem. Nós clamamos, vem, Espírito Santo. Abre os céus nessa noite, Senhor. Abre os céus nessa noite. Abre os céus nessa noite, Senhor. Impulsiona-nos nessa noite, Senhor, ao próximo passo. Leva-nos, Senhor, ao próximo nível nessa noite. Espírito Santo de Deus, a nossa esperança está em Ti, Pai. Nós clamamos nessa noite por uma transformação de mentes, por transformação de caráter. Nós clamamos por alinhamento de famílias. Restaura a comunhão, Senhor. Restaura o amor. Restaura, Senhor, a fidelidade. Restaura, Senhor, a esperança. Nós rejeitamos todo medo nessa noite. Nós rejeitamos todo aprisionamento da nossa mente. E nós clamamos, Senhor, por Ti, que nos amou primeiro e nos deu, Senhor, nos deu o direito de ser chamados Seus filhos. Aleluia. Nós somos os Teus filhos e nós aceitamos a identidade de filhos nessa noite. Senhor, nós fomos libertos para sermos verdadeiramente livres. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito de liberdade possa trabalhar em nós nessa noite. Em nome de Jesus, deixe os céus descerem neste lugar nessa noite, Senhor. Deixe o céu descer. Clame por isso, clame por isso. Deixe o céu descer. 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 Deixe o céu descer.
Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Eu
Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu quero te dizer, se entregue nesta noite, se entregue como fosse a última oportunidade, porque o Senhor está falando que Ele está aqui, e você está falando: Pai, vem, Senhor. Pai, você está declarando da sua boca: Senhor, vem, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas. Ei, querido, se eu fosse você, eu não ficava da maneira a qual você adentrou. Ei, louve ao Senhor, abre a tua boca nessa noite, que Ele tem algo para fazer em nosso meio. Declare, derrama o teu. Então vem, Senhor, então vem, como prometer. Declare, derrama, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu ministro, Pai, vai derramando do teu poder nesta noite, ó Deus. Pai, toda mente cativa, Pai, toda mente cativa, hoje, Senhor, em nome de Jesus, seja quebrada com o poder da tua palavra. Ah, Pai, toda mente cauterizada, Senhor, Pai, nós repreendemos pelo sangue de Jesus. Pai, nós lhe convocamos, nós estamos ansiando por ti. Ramão Bechequema, Pai, nós não aceitamos, Senhor, entregar uma adoração fajuta. Nós não aceitamos entregar, Senhor, uma adoração de qualquer jeito, ó Pai. Pai, os teus filhos estão te adorando, os teus filhos estão lhe buscando. Pai, move as águas sobre este lugar. Pai, eu declaro nessa noite que venha ter um rompimento, que venha ter um rompimento neste lugar. Pai, que venha ter um rompimento. Em nome de Jesus, recebe do Senhor Jesus o rompimento espiritual, o rompimento físico. Então vem, vamos conhecer
Ei, Xaralamandexê, que mandou comandar. Santo Deus. Xaralamandexê. Tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Espírito Santo de Deus, Vem derrama, Pai, vem derrama, Senhor. Amados, pegue na mão do irmão do seu lado. Pegue na mão do irmão do seu lado e feche a corrente no meio aqui, ó. Tem algo para ser quebrado aqui nessa noite. Antes de nós liberarmos a palavra para o Éder, Ministério de Adoração, continua louvando. Intercessores, fiquem em espírito de adoração, intercessores. Aleluia. Ei, Ramando como deixei, Pai. Ramando deixei que mandou como varai. Queremos mais de ti, Espírito Santo de Deus, Pai, a tua palavra me diz, Senhor, quando tem uma igreja unida, Senhor, Pai, a corda, Senhor, de 2 dobres, Pai, de 3 dobres, Senhor, era mais difícil se arrebentar, Pai. Pai, eu não sei aqui, pessoas aqui qual adentrou, Senhor, Pai, chateada, Pai, pessoas que falaram aqui, Senhor, que hoje seria a última vez que iria pisar na igreja, Pai. Mas Espírito Santo de Deus, Pai, move as águas, Senhor, sobre esta vida, Pai. Move as águas, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor não deixa essa ovelha para trás. Ei, Ramon, deixei que mandar a igreja ora. Ora, igreja. Ora, igreja, vamos romper nesse lugar. Ei, o Papai, o Espírito Santo de Deus, quer que nós começamos. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Você que não consegue orar, o irmão que está do lado, incendeia. Incendeia esse irmão que não consegue orar. Comece a orar por ele agora. Ei, Pai, vai de encontro, Senhor, com esta vida, Deus. Ramando como deixei que mandarai. Vai derramando, Pai. Derrama da tua glória. Derrama do teu poder. Derrama da tua Shekinah, Senhor. Derramando. O Senhor já está tocando ali. Já está tocando lá atrás. Receba em nome de Jesus. Receba o fortalecimento. Ei, Ramã, já mais uma pessoa. Ei, Ramã, tocou. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a provisão. Receba em nome de Jesus. Clame, clame, clame. Clame, clame, clame. Clame aí, clame. queremos mais de ti, Queremos mais de ti. queremos mais de ti. Vem cá. Vem derrama tua Desse mesmo jeito, igreja. glória. Espírito Santo de Deus, Ver tua Pai, nós queremos orar pelo teu filho, ó Deus. face, ver tua face. Pai, que o Senhor possa, Senhor, continuar dando sabedoria para ele, Pai. Pai, que o teu poder, Senhor, esteja sobre as mãos dele, os lábios deles nessa noite. Espírito Santo, eu sei que esta palavra vai tocar vidas, Senhor. E hoje será a virada de muitas vidas aqui neste lugar, Pai. Pai, eu lhe peço, Senhor, que as tuas mãos e chuvas de bênção esteja com teu filho agora, Pai. E eu quero clamar por ele, que o Senhor venha cobrir ele, Senhor, com teu manto celestial. Pai, que a capa, Senhor, venha estar sobre ele, ó Pai. Que mandou comandarai. Autoridade, Senhor de Elias. Ramande que mandou comandar que mandarai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. A paz seja com todos. Amém. Amém. Se o culto terminasse agora, eu já sairia daqui satisfeito. Aleluia. Você tinha tudo para dar errado,
mas você deu certo. Aleluia, Jesus. Tinha tudo para dar errado. Você é um improvável, mas deu certo. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 23. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo. Diz assim a palavra: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós o Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Tenho iluminados os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a esperança da sua vocação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, em qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a esperança da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Assim, todo principado e poder e potestade e domínio de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Aleluia! Quando eu estava meditando nessa palavra, né, desde a semana passada, estava no meu coração essa mensagem, mas ontem eu tentei buscar outra mensagem, e aí até mandei pro Billy, né, falei, olha, uma capa de um livro que fala sobre o panorama da vida de Jesus, né, desde a sua infância, e conta muitos detalhes e muitas particularidades de Jesus. E eu comecei a ler e buscar e... Não é isso. É essa a palavra. Mas uma palavra que, para mim, de difícil entendimento, porque é uma carta diferente que Paulo escreve. Paulo escreveu algumas cartas, que eles chamam de epístolas, para algumas igrejas que ele visitou, né? E para essa igreja em determinado, e de Éfeso, não foi uma carta de correção, ou porque tinha heresia, ou alguma situação estava acontecendo, mas foi uma carta de recomendação aos detalhes, né? Para os santos que ali estavam. E quando eu pensei no título dessa mensagem, Uma Nova Sociedade, porque essa epístola se refere muito sobre isso, né? Nós vivemos em dias em que as pessoas, elas buscam se enquadrar dentro de um padrão, seja pelo seu estilo musical, seja pelo tipo da roupa que você usa, seja pelo grupo de pessoas com quem você socializa e tem intimidade. O ser humano está sempre buscando um lugar onde ele consiga se adaptar, onde ele seja aceito, onde ele seja reconhecido como parte de um grupo. Nós vivemos dentro de uma sociedade que prega valores totalmente diferentes aos valores que Cristo nos ensinou. Existem
desde os antigos, sempre a tentativa de um povo ou de uma nação de dominar um lugar ou de se sobressair sobre as demais nações. Isso aconteceu com os medos e os persas, isso aconteceu com os romanos, isso aconteceu com o povo do Egito, isso aconteceu agora recentemente, por exemplo, com a Rússia e tudo que está acontecendo. Se nós olharmos para a história, uma das grandes histórias que nós temos como referência, que é a história sobre Hitler, de como ele queria dominar o mundo e declarar para o mundo que a nação ariana era a nação perfeita, que era uma nação separada, que era uma nação melhor do que as outras, que os seus costumes, que as suas crenças estavam acima de qualquer crença, de qualquer costume dos demais países, né? A história nos ensina que ele tentou dominar o mundo, que ele teve essa intenção de dominar o mundo. E nós sabemos que isso ainda acontece nos dias de hoje. Existe sempre uma nação querendo dominar o mundo, querendo se sobressair. Mas nessa carta, Paulo ele faz algumas recomendações para os irmãos que estão em Efésios. E me fez lembrar também aqui, por exemplo, de um grande empresário ou de um grande visionário da nossa época, que é o Elon Musk. Que se você olhar as empresas que ele tem, então ele já projeta mandar pessoas para Marte, acreditando que não vai existir vida aqui na Terra há alguns anos. De que a vida em Marte será uma nova oportunidade, será o começo de uma nova sociedade. E muitas pessoas acreditam nisso, entendem como uma verdade absoluta. Então ele já tem ali, com toda a sua riqueza e criado formas e meios de mandar pessoas para aquele lugar, acreditando e buscando meios para dizer para a sociedade que é possível viver ali, que existe água, que existe vida, que é possível uma nova sociedade, porque o mundo em que nós vivemos já está fadado ao fracasso, que a escassez de água vai dominar este mundo, que a pobreza e que a miséria virá sobre o planeta Terra, e que a possibilidade ou a oportunidade de uma nova vida está segundo os padrões que ele tem determinado ou mandado o recado para a sociedade. Paulo escreve esta carta para Efésios, que era uma cidade na Ásia Menor, era uma cidade portuária, era uma rota de comércio, e era uma cidade onde existia uma certa idolatria, que era a idolatria. A Bíblia fala que ali tinha uma estátua da deusa Diana, que era a deusa da lua e da caça, né? Eles acreditavam muito nessas crenças, e a Bíblia fala que Paulo visitou essa cidade há uns 3 anos atrás. Como ele era um evangelista, um missionário, ele visitou algumas cidades pregando o evangelho, falando do amor de Cristo, do que Cristo representava, de como Cristo mudou a sua vida e de que todas as coisas só faziam sentido em Deus. Então Paulo ele escreveu essa carta para os irmãos, não com o intuito de corrigir alguma coisa ou de alertar para alguma coisa, mas sim para expandir o horizonte, o conhecimento, o entendimento das pequenas coisas que Deus estava requerendo daquele povo. Quando eu pensei nessa mensagem, eu entendi que assim, nós estamos indo muito bem, sim. Nós estamos num caminho muito bacana na presença de Deus. É notório o crescimento da igreja, é notório o crescimento de muitas pessoas aqui dentro. Da mesma forma, Paulo enxergava isso e via que os frutos eles já estavam aparecendo, mas era necessário algumas coisas que o povo precisava se atentar. Paulo nessa carta ele fala o quê? Do amor sacrificial de Cristo, da ressurreição dos mortos e da exaltação, que é a base do Evangelho. Cristo se sacrificou por nós. Aleluia. Ele ressuscitou dos mortos.
para que nós também fôssemos ressuscitados para uma nova vida. E Ele nos exaltará em glória junto ao Pai, se formos fiéis nesta jornada, nesta caminhada de fé com Ele. Então Paulo, ele estava alertando o povo acerca disso, um lembrete para o povo que estava em Éfeso. E essa carta, ela tem algumas características, e a primeira é uma carta intercessória, é uma carta de intercessão. E é diferente quando nós queremos impor a nossa opinião, ou o nosso argumento, ou os nossos pensamentos, para que uma pessoa mude, ou que para que ela seja transformada. Eu me lembrei que quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu ouvia muito da Thalita que Deus ia me castigar, que se eu não me arrependesse, eu ia morrer. E todas as vezes que eu ouvia aquilo, eu falava, misericórdia, o Deus que eu acredito é um Deus de amor, né? Eu sei que Ele é amor, mas Ele é justiça também. Então, é diferente quando você, em vez de argumentar, você intercede pela pessoa. Quando você diz para um irmão, olha, conta comigo, eu estou orando por você. Conta comigo porque essa prova já está passando. Deus está no controle. Eu estou me colocando na brecha para orar e interceder por você. Você consegue convencer a pessoa. E Paulo tinha essa sabedoria. Ele estava dizendo para o povo através dessa carta a importância da intercessão, não da imposição do que ele achava que era certo, do que ele achava que era errado. Não, ele estava dizendo, olha, eu estou com vocês. Eu rogo a Deus e dou graças a Deus pela vida de vocês. E sei que vocês estão num caminho de crescimento. Outra coisa que Paulo fala aqui nessa carta, essa característica é a proclamação. Ele faz inúmeras afirmações acerca de Deus, acerca do sacrifício, acerca do amor, acerca da liberdade em Deus, acerca de uma nova vida, uma nova esperança em Deus. Então Paulo, através dessa carta, ele está proclamando para o povo algumas afirmações acerca de Cristo, do Espírito Santo. Essa carta é uma carta trinitária que eles chamam, que é uma carta que tem um direcionamento que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é por Ele e para Ele que todas as coisas são ajuntadas, ou são levantadas, ou fazem sentido. É por conta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra característica dessa carta é a evangelização, né? As declarações que Paulo faz acerca do propósito e da ação salvadora de Deus, né? Qual que é o propósito de Deus? Qual foi a ação salvadora? Para que o povo não se esquecesse daquilo. Olha, o propósito de Deus foi entregar o seu Filho. A ação salvadora de Deus é um resgate, uma mudança de vida e de comportamento. Aleluia! Paulo está declarando para aquele povo que todas as coisas estão em Cristo e são por Cristo. Eu gosto muito de um filósofo chamado Karl Marx, e ele fez uma afirmação que faz muito sentido, que ele diz, baseado na história dos judeus. Para quem não sabe, os judeus, eles têm um princípio muito básico, e é a chave para a prosperidade do judeu. Muitas pessoas não sabem ou não entendem. Por quê? Quando o homem pecou, e Deus falou ali para Adão que a partir daquele momento o homem teria que trabalhar, teria que derramar o suor do seu rosto para conquistar as coisas. Ele não tinha mais acesso como Adão tinha, tudo de graça, não, ele teria que se esforçar. E o que o judeu entende nessa passagem?
que o trabalho ele dignifica o homem, que o trabalho ele engrandece o homem. Então ele acredita que quanto mais eu trabalho, mais eu agrado a Deus, e quanto mais eu agrado a Deus, mais eu trabalho. É um círculo sem fim para o judeu, porque ele entende que toda vez que ele se dedica, que ele se esforça, que ele adquire mais riquezas, ele está honrando a Deus através da sua prosperidade aqui na terra. E Karl Marx ele fez em um dos seus livros que fala a respeito de uma nova sociedade, ele afirma que a nova sociedade ela seria resultado de um fim das classes econômicas, da desigualdade social, da diferença de riquezas e de poderes entre as pessoas, de que a nova sociedade estava baseada na libertação econômica do homem. Quantas das vezes nós ouvimos que nós precisamos ter liberdade financeira? É mais fácil você ouvir isso com todo respeito às mulheres, quando ela fala, eu preciso trabalhar, eu preciso ter a minha liberdade financeira, porque é muito chato eu ficar pedindo dinheiro para o meu esposo, ou justificando isso, aquilo e aquilo. Karl Marx ele entendia que essa nova sociedade ela seria composta a partir desse princípio, que era o fim da desigualdade econômica, e que a libertação econômica levantaria uma sociedade forte, onde existiria igualdade e acesso para todos em todos os níveis. Só que Paulo nessa carta, ele coloca uma visão ainda mais grandiosa, mais profunda do que a injustiça social. Ele propõe uma solução radical, de que Deus está recriando homens e mulheres para boas obras, e nos tornando a sua própria imagem em justiça e retidão. Aleluia. Então, porque essa nova sociedade em Éfeso, ela é composta não pela liberdade financeira, não pelo reconhecimento, mas sim pelas boas obras, pela retidão, né? Como ele disse aqui, pela justiça, homens justos, íntegros, a palavra de Deus, caráter transformado. Então a nova sociedade em Cristo ali em Éfeso era uma sociedade baseada em obras, em justiça, em fé, em liberdade. E eu gostaria de destacar aqui 3 pontos dessa carta, que quando estava meditando, trouxe algumas revelações do Espírito Santo. A primeira é compreensão. Quando Paulo está orando aqui, Paulo está pedindo por aquele povo, não para que recebam uma nova bênção, mas sim para que reconheçam toda a extensão dessa bênção. Deus já te prometeu uma bênção, e você está pedindo mais uma bênção, sem antes reconhecer aquilo que Ele já fez por você. Aleluia. Você ainda não entendeu o significado, ou o tamanho, ou dimensionou a grandeza da bênção que Deus já proporcionou para a sua vida. O povo estava esperando que tudo aquilo que eles viveram era algo maravilhoso, era algo glorioso, e talvez estavam esperando que Paulo dissesse coisas novas, sobre uma nova bênção, sobre um novo milagre, sobre uma nova situação, sobre uma nova orientação. Eu gostaria de dizer para você nesta noite, você não precisa de uma nova orientação, você não precisa de um novo caminho, porque este caminho o Senhor já te mostrou, o Senhor já te incluiu dentro deste caminho. O que você precisa fazer é reconhecer esta bênção, reconhecer o tamanho desse sacrifício. Paulo está dizendo, não, eu não vou orar para uma nova bênção, eu não vou orar para Deus te abençoar de novo, porque
porque Ele já te abençoou. O que está acontecendo é que você não está reconhecendo essa bênção. Aleluia, Jesus. Nós temos muita facilidade em perder o nosso foco. Nós temos muita facilidade para mudar os nossos planos. Só que Deus, Ele não fica mudando planos toda hora. Ele já determinou um plano para a sua vida. Ele já te separou para um propósito. Talvez você foi separado para ser um pregador e você está pedindo para ser um músico. Você que é um músico já foi separado para ser um músico na casa do Senhor e está pedindo para ser um missionário. Primeiro reconheça a obra que Deus tem para a sua vida. Primeiro reconheça a bênção que Deus tem para a sua vida. Paulo estava alertando o povo acerca disso, da compreensão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo Deus. E essa compreensão, irmãos, qual que era essa compreensão? Primeiro, o conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Você já se perguntou e já perguntou para Deus qual que é a vontade dele, Deus? Mas você já parou para ouvi-lo? Talvez você não se atentou, porque você está esperando uma nova revelação. E não tem uma nova revelação sobre a vontade de Deus. Você já sabe o que precisa ser feito. Então você precisa compreender qual é essa vontade de Deus, obedecer essa vontade e ser constante nessa vontade, como foi dito. Aleluia. Outro ponto que nós devemos ter compreender é a sabedoria e o entendimento espiritual. Nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor. Nem tudo que acontece na nossa vida é espiritual, mas muitas coisas são. Talvez eu não bati naquela porta de emprego, não abriu aquela porta de emprego, e eu fico falando para Deus: Senhor, o diabo está furioso comigo, mas eu não levantei para mandar o meu currículo, eu não me capacitei, eu não busquei meios ou formas de adquirir uma oportunidade, e fico achando que é fúria do inimigo. Nem tudo é culpa do inimigo, e nós precisamos ter essa sabedoria e entendimento das coisas espirituais. Eu falava com a Thalita essa semana acerca do comportamento das meninas, e ela falou assim: Éder, não é normal, é espiritual. Eu vou orar. Falei: amém, vamos orar. Então é espiritual, é ter o discernimento do que está acontecendo ao seu redor. Saiba, tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida se você der um passo para Ele. Que as portas só vão se abrir se você der um passo para Ele. Que a mudança só vai acontecer no seu caráter, na sua casa, no seu relacionamento, se você der um passo para essa mudança. O Senhor espera de nós atitudes. Aleluia. E era isso que Paulo estava falando por meio dessa carta. E a outra coisa que Paulo queria que o povo compreendesse é que crescer no conhecimento é indispensável para ter uma vida de santidade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você se aproxima dele e mais você se afasta do pecado, das antigas práticas, do velho homem. Paulo estava alertando: vocês estão no caminho certo, mas é necessário buscar o conhecimento.
E o conhecimento aqui, irmãos, eu posso abrir um parente para várias coisas. Seja o conhecimento da palavra de Deus, de quem Deus é, porque lá fora as pessoas, elas sabem naquilo que elas creem. E a gente passa até vergonha se a gente não conhece a palavra de Deus e falar para uma pessoa que está afastada. É perigoso você desviar ali na hora, só de conversar com ela. Então Paulo estava atentando ao povo para isso. Você está buscando uma oportunidade de ter um negócio próprio, mas você ainda não buscou um conhecimento de como fazer isso. Você só está sonhando, desejando, mas não está buscando o conhecimento, ou a forma, ou o jeito, ou a maneira, como administrar, como se preparar para viver essa porta que Deus tem para você. Tem um ditado que fala que a oportunidade é como um cavalo passando. E ele vai passar, e se você não estiver preparado para montar nele, você vai cair, e talvez ele não passe novamente. Então nós precisamos buscar o crescimento, o conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua vontade, do que Ele pensa e deseja para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família. Outro ponto aqui é a esperança do chamado em Deus. Paulo ele faz um alerta para o povo se lembrar do início. Você se lembra do seu início, do seu começo, da onde Deus te tirou? Aleluia, obrigado. É muito fácil estarmos aqui reunidos nesse momento, fortalecidos por Deus, e nos esquecermos da onde Deus nos tirou, porque é nesse momento que o engano entra nos nossos corações e nós perdemos o foco. Como eu disse alguns dias atrás, quem sou eu? O publicano ou o fariseu? Da onde Deus me tirou? Da onde Deus me separou? Então Paulo estava fazendo um alerta para que o povo se atentasse ao início e se lembrasse de que aquele momento não era por mérito deles, mas sim porque eles foram justificados em Cristo. Nós somos incapazes de nos justificar em Cristo. Cristo é o único que nos justifica, que nos dá a redenção, que nos dá uma nova vida, que nos dá uma nova oportunidade. Para que Deus me chamou? Você já se perguntou para que Deus te chamou? Qual que é o propósito? O que Ele deseja? O que Ele espera? Volte ao início, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Não permita que o engano e a soberba deste momento te coloquem num pedestal acima dos demais, no nível de santidade, de conhecimento, de se achar que é o top. O Senhor busca corações humildes. O Senhor busca corações contritos, aonde Ele possa habitar, aonde a glória dEle possa se manifestar. Não é você que manifesta a glória, é Deus que manifesta a glória em você. É Deus que manifesta a glória em nós. E Paulo estava fazendo esse alerta para o povo.
a esperança de um novo chamado em Deus. O povo estava esperando um novo chamado, uma nova visão. E Paulo estava alertando: não tem um novo chamado, não tem uma nova visão. A visão é essa, que Deus entregou a Cristo para morrer por você. Ele ressuscitou dos mortos para que você seja exaltado com Ele em glória. Não tem uma nova visão, não tem um novo chamado. Paulo estava dizendo: vocês são uma sociedade diferente, que tem um propósito diferente das outras pessoas. Para que Deus nos chamou? Primeiro, de você poder deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz. Quantas das vezes, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos cercados de pessoas ou de momentos aparentemente felizes, que quando chegávamos em casa nós sentíamos um vazio muito grande. Por quê? Porque nós estávamos aprisionados ao pecado. Deus nos chamou para viver uma vida de liberdade. Deus não tem prazer em ver os seus filhos presos, aprisionados, sofrendo. Não, Ele tem liberdade. Outra coisa aqui, santidade. Santidade que nos aproxima de Deus. Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com a nossa família. Quantos aqui já tiveram o seu lar ou a sua casa transformados por essa comunhão por meio de Cristo? Cristo transforma a nossa vida, o nosso caráter, e é para isso que nós fomos chamados também, para vivermos em comunhão, porque aqui é somente um ensaio para uma vida no céu. Nós vivemos correndo atrás de muitas coisas e buscando muitas coisas, e se esquecemos do principal, que essa vida nada mais é do que uma preparação para viver uma vida em glória com Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. E para que Deus nos chamou? Para viver na glória. Quando Ele nos chamou, Ele não, o Billy fala que tem uma promessa na Bíblia que todo mundo ignora, que é a questão do sofrimento, da provação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É uma promessa. Nós somos chamados para isso também. Por quê? É por meio do sofrimento, da aflição, do medo, da situação complicada, que a glória de Deus se manifesta. É a glória de Deus que se manifesta, irmão. Não é a minha, não é a sua. É a glória de Deus que se manifesta em nós. Então, passar por provações, passar por lutas e por situações é uma permissão de Deus. É um estágio em Deus que nós devemos passar. Para quê? Para sermos aprovados. Nós temos alguns professores aqui, e eu me lembrei que quando nós estávamos no ano letivo, a professora estava explicando, ensinando, e a gente estava brincando, prestando atenção em outras coisas, e ela querendo conversar, querendo compartilhar o conhecimento, querendo ensinar, e nós preocupados com outras coisas. Só que no dia da prova, era o dia que ela não falava mais nada. Professora, mas essa questão? Não.
Assim é Deus, irmão. Se Ele está em silêncio com você nesse momento, é porque é o dia da prova. E Ele está vendo em você o crescimento e a maturidade espiritual que essa prova está gerando. Então, se você está sofrendo ou passando por tribulação, você é bem-aventurado em Deus, porque Ele está na sua frente, Ele está com você e Ele vai te aprovar. Então, o sofrimento faz parte dessa vida com Cristo. Nós não estamos privados ou separados de passar por situações difíceis. Eu tenho pedido para o Senhor me dar maturidade espiritual, porque quando a prova vem, quando a luta vem, a nossa vontade é de desistir, a nossa vontade é de dar um passo atrás, quando na verdade nós estamos a um passo da nossa vitória e nós damos um passo atrás. Então, no dia da prova, você é bem-aventurado em Deus. E se Ele está em silêncio, é porque Ele está observando o seu comportamento, a sua atitude. Então não retroceda, mas avance. Avance em Deus, porque essa prova vai passar. Outra coisa que o Senhor falou no meu coração é: como você tem desfrutado dessa nova vida em Cristo? Como você tem desfrutado dessa nova vida em Cristo? Ela tem sido um fardo? Ela tem sido uma vida de privações, porque você não pode fazer as coisas que você fazia? Ela tem sido uma vida de sacrifícios, porque muitas das vezes você precisa deixar a sua família para estar aqui na igreja, para ter o seu momento de comunhão? Essa nova sociedade em que Paulo está falando para Efésios, Paulo está trazendo esse questionamento nessa carta: como vocês têm desfrutado dessa vida em Cristo? Você tem enxergado como um privilégio, como uma oportunidade, como uma bênção? Ou você tem enxergado como se você fosse um prisioneiro em Cristo? O Senhor não é um jugo ou um fardo sobre as nossas vidas. Na verdade, a palavra dele diz ao contrário. Jesus, ele disse: me dê aqui, com as minhas palavras, o seu fardo. Eu quero trocar o seu fardo, aleluia, que é pesado, pelo meu, que é leve, que é suave. Como nós temos desfrutado dessa vida em Cristo? Nós temos sentido vergonha ao não se identificarmos como cristão? Nós temos negligenciado a palavra de Deus quando temos a oportunidade de falar do amor de Cristo para algumas pessoas em determinadas situações? Como eu tenho desfrutado dessa vida em Cristo? Essa vida tem me trazido alegria e satisfação, ou essa vida tem me trazido fardo e constrangimento? Paulo está perguntando para a igreja. Eu dou graças a Deus e faço orações por vocês, mas essa vida, essa nova vida que vocês têm levado, tem gerado satisfação dentro de vocês? Tem gerado gratidão por ter sido separado por Deus? Aleluia. Ou tem sido um fardo, porque você sente saudade da velha vida, sente saudade do Egito? A Bíblia fala que quando Deus libertou o povo do Egito, e todos os dias Deus mandava comida fresca para eles, e mandava carne, e mandava o pão, o povo sentia saudades do alho, da cebola,
do azeite do Egito. Essa vida tem gerado satisfação? Nós precisamos nos perguntar se o que nós estamos fazendo aqui em Cristo e para Cristo tem gerado em nós satisfação, desejo, sentimento de privilégio, sentimento de honra, porque fomos separados por Cristo para viver numa sociedade diferente e através dessa nova vida mostrar para as pessoas que estão lá fora que sim, vale a pena servir a Cristo, porque Cristo me traz paz, me traz alegria, me traz conforto, me traz refrigério, me traz esperança. Nós devemos sair daqui nos questionando o que nós estamos fazendo aqui e por que nós estamos aqui. Nós nos esquecemos porque nós estamos no automático e achamos que somos pessoas comuns. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos pessoas, como a Bíblia diz, nós somos vasos de barro onde Ele depositou o seu precioso tesouro. E esse precioso tesouro é o Espírito Santo de Deus, que não pode ser comprado, que não pode ser trocado, que não pode ser barganhado. É o Espírito Santo de Deus. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos sacerdócio real, nós somos povo adquirido, nós somos nação eleita, nós somos participantes do corpo de Cristo, nós somos cordeiros em Cristo. Deus diz isso, nós somos cordeiros em Cristo. Santo Deus, tu és bendito. O Senhor nos separou, irmão, para governar. Para governar. E quando eu penso em governo, eu penso que as minhas palavras, elas têm poder. Aleluia! Poder para mudar, para transformar. Santo Deus. Poder para curar, para libertar uma vida através de uma oração, de uma intercessão, de uma palavra de ânimo, de esperança. Aleluia! Nós não somos pessoas comuns. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. E temos um propósito aqui. E Paulo estava lembrando esse povo disso. Olha, vocês estão muito bem. A igreja está crescendo. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Mas não é só isso. Não é só isso. O evangelho, ele é simples. Aleluia. Ele não tem uma nova chamada, ele não tem uma nova visão. Deus não vai sacrificar um outro filho, não. É um único filho que ele tinha. Não tem uma nova visão, é uma visão simples de sacrifício, de ressurreição e de uma vida após a morte com Ele. Obrigado, Jesus. Santo Deus. E para concluir, irmãos, a glória da esperança em Deus. Paulo ora para que os irmãos em Efésios saibam da riqueza que eles possuem. Como é a vida de uma pessoa que sabe que tem uma herança para receber? Como que ela vive os dias dela? Vive como se não houvesse o amanhã? Ou vive esperando para viver esta herança? Paulo estava dizendo isso sobre a glória da herança em Deus. Nós somos herdeiros em Cristo. Existe uma promessa. E como que nós estamos vivendo
para receber esta herança? Como que nós estamos vivendo os nossos dias na presença de Deus para alcançar esta herança? A herança, ela existe, e isso não significa que ela será minha, porque eu posso não alcançá-la. A Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia fala que Ele virá como um ladrão durante a noite, quando todos estiverem dormindo, para buscar a sua igreja. Aleluia. Como estamos vivendo para alcançar esta herança? Se a glória, se a questão do chamado é você olhar para o passado e se identificar, a esperança da glória de Deus é olhar para o futuro. Aleluia. Paulo disse: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e olham para as coisas que estão adiante. E eu luto e eu caminho para buscar um prêmio. E que prêmio é esse, irmão? A salvação. A salvação é o nosso prêmio, é a nossa herança. Paulo também diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Por que o morrer é lucro? Porque o morrer é lucro significa estar em Cristo, significa estar em Deus. Como que eu tenho gastado a minha vida? Como que eu tenho gastado os meus dias na presença de Deus? Eu tenho vivido como alguém que não se importa com o amanhã, ou eu tenho vivido com alguém que é prudente e está de olho no prêmio que está adiante, Aleluia. que é a minha salvação, que é a salvação da minha casa, que é a salvação do meu amigo que eu tanto amo, que é a salvação daquele ente querido. Nós devemos nos apressar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E Paulo estava alertando isso para a igreja. Existe uma herança, existe uma expectativa. Irmãos, existe uma expectativa de vida para você. Aleluia. Essa expectativa é Cristo. Aleluia. Essa expectativa é a promessa de viver com Ele. Santo Deus. Nós devemos viver todos os dias com esse sentimento, com essa sensação de que existe uma expectativa, que existe um propósito, que existe um caminho que deve ser percorrido para alcançar essa glória, para alcançar essa herança em Deus, esse galardão em Deus, que é a salvação, que é a vida eterna. Nós não pregamos, nós não falamos sobre salvação, porque nos dias de hoje parece algo tão distante, mas nós acreditamos que é possível viver em Marte, mas nós acreditamos que existe vida em outros planetas, e que se esse planeta se acabar, é possível ter uma nova vida. Não, irmãos, a nova vida é em Cristo, e é na Nova Jerusalém que a Bíblia nos diz. Aleluia. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Nós somos herdeiros, porque Cristo nos tornou herdeiros pelo seu sacrifício. Nós somos participantes, nós estamos na mesma mesa. Só precisamos alinhar as nossas expectativas e viver de acordo com essa expectativa, que é uma vida alinhada em Deus, que é uma vida de liberdade, de comunhão, de santidade, que é uma vida de transformação de caráter,
de mudança de caráter. Certa vez Jesus disse que o templo seria derrubado e que em 3 dias seria reconstruído. Todos não entenderam nada. Como que se constrói um templo em 3 dias? O Senhor estava falando do templo do Espírito Santo. Não era físico, não era o templo físico, mas era o templo do Espírito Santo, que não pode ser levantado por mãos de homens. Era isso que ele estava falando. Nós somos herdeiros de Deus. Eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e se fazer algumas perguntas. Primeiro, eu tenho compreendido o que Deus quer de mim? Segundo, eu tenho buscado um novo chamado, sendo que Deus já me deu um chamado. Terceiro, eu tenho vivido como alguém que tem a expectativa de morar com Cristo. Faça uma oração nesse momento. Fale com o Senhor nesse momento. O Senhor sim tem se agradado da sua vida. O Senhor tem visto o seu esforço. O Senhor tem visto a sua transformação. Mas não é só isso. É tudo por Ele, é tudo sobre Ele, e é tudo para Ele. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado dentro da igreja de Éfeso? Que é uma igreja que tem avançado, que é uma igreja que tem crescido. Qual é o seu chamado? Qual é o seu papel? Nós precisamos sair daqui hoje convictos do nosso chamado e o que devemos fazer para viver esse chamado. O Senhor não vai mandar um outro filho, não. Ele deu o seu único filho. É uma única visão. E eu falava para uma pessoa, falava assim: olha, as pessoas aí fora estão querendo diluir o Evangelho para alcançar mais vidas, diluir a palavra de Deus para alcançar mais vidas, ou seja, diluir um remédio para uma cura para alcançar mais vidas. Mas se você diluir esse remédio, esse antídoto, ele não vai ter a mesma eficácia, aleluia, do que teria ele puro, sem mistura nenhuma. Aleluia. Qual é o seu chamado em Deus? Qual é o nosso chamado em Deus? Nós precisamos sair daqui convictos de que a dor, a tribulação, a prova não nos vai tirar desse propósito, não vai mais nos tirar desse caminho, não vai nos fazer retroceder. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa em Deus, e essa expectativa é viver com Ele, é ter uma vida plena, cheio de alegria, de refrigério, de liberdade, de comunhão, de intimidade com Ele. Essa é a minha expectativa, essa é a nossa expectativa, essa é a nova sociedade que Deus quer formar. Aleluia! Aleluia! Santo Deus!